Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Ministério Público Federal em Sergipe debate preservação de manguezais em seminário que marcou o Dia Internacional do Meio Ambiente. MPF em Mato Grosso do Sul também faz seminário e apresenta projeto que reuniu e organizou documentos históricos dos índios da região. Você sabia que o MP desempenha papel fundamental na fiscalização dos gastos e obras de preparação para a Copa do Mundo de 2014? Uma série especial de reportagens vai mostrar os resultados positivos desse trabalho. E veja também, o Ministério Público Federal alerta que o projeto de lei que prevê mais poderes a delegados de polícia fere a Constituição. Essas e outras notícias agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. É missão do Ministério Público promover a justiça em favor da sociedade e em defesa da democracia. Para isso, a instituição tem funções estabelecidas na Constituição Federal, entre elas o poder de investigação e o controle externo da atividade policial. Mais recentemente, essa parceria do MP com as polícias está ameaçada. Entenda por que na reportagem. O projeto de lei de número 132 foi apresentado na Câmara pelo deputado Arnaldo Faria de Sá no ano passado e aguarda a sanção presidencial. O texto dá mais poderes aos delegados de polícia na condução da investigação de crimes. Mas, segundo o Ministério Público Federal, o projeto viola a Constituição. No último mês, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, foi ao Congresso entregar uma nota técnica contra a iniciativa. Outro documento abordou os prejuízos da aprovação da PEC 37, que tem o objetivo de retirar o poder de investigação criminal do MP, dando exclusividade às polícias. O conselheiro Mário Bonzaglia, do Conselho Nacional do Ministério Público, explica que o projeto é um complemento da proposta de emenda à Constituição de número 37. Acreditamos que o projeto como um todo é nocivo ao interesse público. Acreditamos que foi aprovado com muita rapidez no Congresso, em atenção ou sob influência de um forte lobby policial. Nas entrelinhas, ele é um complemento da PEC 37 e verdadeiramente pressupõe a sua aprovação. Esperamos que a Presidenta da República vete o projeto. De acordo com o Ministério Público, o projeto de lei só poderia ter sido encaminhado pelo chefe do Executivo e não pela Câmara dos Deputados. Ainda fere a competência dos estados para tratar do regime jurídico de seus servidores, por atingir também os policiais civis. Além disso, o PLC dá independência funcional aos delegados e outras garantias próprias da magistratura. O PLC 132 parece dar à polícia determinados estatutos e prerrogativas que são próprias das magistraturas, ou seja, do Ministério Público e do Judiciário. A isenção e a independência são próprias das carreiras magistradas, mas as carreiras magistradas sofrem, evidentemente, uma série de limitações e controles que a polícia não tem. Não há em nenhum Estado democrático de direito a figura de magistrados armados. Não existe uma magistratura armada. Ainda na avaliação do Ministério Público, o projeto enfraquece o sistema de controle sobre a atividade policial, assim como o poder do MP de pedir diligências. O projeto de lei 132, ele prevê que o delegado conduzirá a investigação de acordo com seu livre convencimento técnico-jurídico. E isso pode dar margem a dizer que o delegado só vai cumprir aquilo que ele entender que é tecnicamente, juridicamente correto. Ou seja, está implicitamente afetando o poder requisitório do Ministério Público previsto na Constituição. Ele mostra-se cheio de impropriedades. Uma delas é de querer sedimentar o inquérito policial como instrumento único de investigação, quando é sabido que o inquérito é um instrumento burocrático de atuação da polícia, que se desenrola muitas vezes sem qualquer investigação. Por esses motivos, a instituição acredita que o PLC pode resultar no aprofundamento da burocratização e engessamento da polícia. Outra preocupação é com a perda da força no combate à criminalidade. Não é uma questão corporativa para o Ministério Público, e sim uma questão que nós achamos que poderá prejudicar
apurações de crimes, de fatos criminosos. Há um sentimento do Ministério Público de tristeza e de estupefação. Temos a nítida sensação de que estamos, por alguma medida, sendo punidos pela exemplaridade das nossas ações. Ao contrário das iniciativas, recentemente o ministro Humberto Martins, do STJ, ressaltou em uma decisão que o Ministério Público está autorizado pela Constituição a promover medidas necessárias para garantir direitos assegurados à sociedade. Entre elas está a função de fazer o controle externo da atividade policial. Com esse entendimento, o ministro foi favorável a um recurso apresentado pelo MPF que questionava um acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O TRF tinha reconhecido a legalidade de uma resolução do Conselho Superior de Polícia. A norma restringe o Ministério Público Federal a ter acesso a documentos durante inspeções de controle externo da atividade policial. O Mato Grosso do Sul tem a 2ª maior população indígena do Brasil, cerca de 50 mil índios. Desse total, 10 mil vivem em condições precárias, fora das aldeias. Para mapear as comunidades indígenas do estado e preservar a história das tribos, o Ministério Público Federal fez uma ampla pesquisa e apresentou o resultado durante um seminário na capital Campo Grande. Nesse acampamento, crianças e adultos bebem água barrenta. Há meses vivem em frente à área que para eles é terra sagrada. Como nós sabíamos que era terra indígena, nós entramos lá. Aí o que fizeram? Para tirar nós dela depois de 7 meses, meteram bala de borracha. Esse aí foi bem doído para nós. As pessoas que eram para aguardar nossa pessoa, foi contra a nossa pessoa. A violação aos direitos dos índios é alvo também do Núcleo de Estudos e Pesquisas das Populações Indígenas da Universidade Católica Dom Bosco. O núcleo acaba de concluir o projeto que coloca na internet documentos sobre os povos indígenas da região. Um material que serve não apenas de resgate da memória, mas pode ajudar na reparação dos direitos dos índios. O representante do grupo Tortura Nunca Mais e integrante da Comissão Nacional da Verdade, Marcelo Zelic, foi um dos convidados do seminário que apresentou o projeto da universidade. Marcelo falou sobre documentos oficiais que encontrou no Museu do Índio, no Rio de Janeiro. O material da década de 60 expõe as atrocidades cometidas pelo Serviço de Proteção ao Índio, o SPI. Neste trecho, o relatório revela que o índio, razão de ser do SPI, tornou-se vítima de verdadeiros celerados que lhe impuseram um regime de escravidão e lhe negaram um mínimo de condições de vida compatível com a dignidade da pessoa humana. Uma documentação riquíssima, sensível em direitos humanos na questão indígena, que retrata inúmeras violações de direitos, sejam eles os direitos contra a pessoa, contra o patrimônio e a renda e contra a própria terra indígena, e que ficou escondido da sociedade brasileira durante 45 anos. Né? Acho que todo mundo tem que poder acessar essas 7 mil páginas pela internet para ver um processo de conscientização para que a gente possa construir uma efetiva reparação a esses povos. O índio Guarani Kaiowá, Tonico Benites, viveu as consequências de conflitos entre brancos e índios. É hoje doutor em antropologia e sabe bem o valor desses documentos históricos. A minha família foi expulsa da sua área antiga e a dominação foi forte porque tinha outro tipo de conhecimento, né? Só que esse conhecimento era desconhecido pelos indígenas. Né? Minha família falava isso, então o poder está no papel e nós, indígenas, vítimas, temos que dominar esse papel, né? Para o procurador da República, Marco Antônio Delfino de Almeida, a documentação disponível vai dar voz aos índios, uma população que precisa ser ouvida e defendida. O objetivo da documentação é justamente dar visibilidade a essas vítimas, nós chamamos de vítimas silenciosas, né? Vítimas que elas estavam numa situação de precariedade, de vulnerabilidade durante o período do governo militar e que continuam ainda hoje dessa mesma forma. Os documentos vão servir para o MPF como prova na reparação por parte do Estado brasileiro dos direitos indígenas. Eu acredito que seja um reforço a fatos que a gente já sabia
terem acontecido, né, e seja um reforço em termos probatórios. A lei sai para cumprir, não é para descumprir. No próximo bloco, você sabia que o Ministério Público desempenha papel fundamental na fiscalização dos gastos e obras de preparação para a Copa do Mundo de 2014? Veja os resultados positivos desse trabalho na série especial de reportagens sobre o tema. É daqui a pouco.